Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ismael Rodrigues, estou aqui para trazer mais um vídeo para você, comentando sobre um trecho da palavra de Deus, compartilhando com você algo da parte do Senhor. Então, você que ainda não é inscrito nesse canal, você pode se inscrever, ativar o sininho para que você receba as notificações sempre que nós postarmos um vídeo novo no canal, né? Então, clica aqui no inscrito, ativa o sininho e vamos lá. Bem, hoje eu quero compartilhar com você aqui dois textos devido a situações que eu tenho observado nos últimos tempos. Na verdade, não nos últimos tempos, né? Ainda ontem eu estava conversando com o irmão de uma livraria evangélica, quando eu fui lá procurar o material para aplicação na escola dominical, e ele estava falando de um livro que ele leu, onde um pregador ele observava esses sinais desde 1940. Obviamente que em 1940 esse pregador observava os sinais de que estava começando a declinar, que iria vir alguns anos depois a ser esse declínio da pregação, né? Da valorização da palavra nas igrejas, né? Da exposição da palavra, como que seria menosprezado isso, né? Então, bem, vamos aqui ao texto. Eu quero meditar com vocês aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, e o versículo de número 19 a seguir. Diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também a Roma. Agora, lá no verso 23. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido, afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Agora só mais um pequeno texto aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo número 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Pois bem, irmãos, Atos 19 nos conta a história de quando Paulo chega até a cidade de Éfeso, e ele chega ali e começa a conhecer alguns irmãos, e ele pega alguns jovens, alguns irmãos ali, conversando sobre as coisas de Deus, e ele pergunta para eles se eles conhecem o batismo de Jesus Cristo. E eles disseram que não, eles conheciam apenas o batismo de João, né? E nem sequer sabiam que existia o batismo de Jesus Cristo. Então, assim, o temor a Deus já estava circulando por aquelas terras, né? Havia alguém falando sobre João. Eles não estavam em Jerusalém, estavam em Éfeso. Então, assim, eles estavam comentando sobre o arrependimento, eles estavam ali já na expectativa, buscando novidades, algo do céu. Mas não sabiam o que era essa novidade, esse algo do céu. Pois a Bíblia vem dizer aqui, ó, verso 2: disse: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E disseram eles: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
Então o que acontece? Eles não sabiam que eles tinham esse mundo espiritual, essa interação com o mundo espiritual, né? E Paulo chega agora com essa novidade. Não, realmente João foi um grande servo, João foi um grande homem, né? Batizou ali para arrependimento, mas existe muito mais do que o arrependimento. Existe muito mais do que se deitar na água e se levantar. Esse é o princípio de tudo. Isso é a confissão de fé. Então, se exige mais, é obviamente que nós queremos um pouco mais. Então, Paulo impôs as mãos sobre eles ali, os batizou em nome de Jesus, né? E impôs as mãos sobre eles ali, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo, e profetizaram e falaram novas línguas, tiveram suas vidas transformadas de uma forma espiritual, recebendo dons do Espírito e sendo capacitados para uma grande obra. Então, o que acontece? Eu quero frisar aqui, meus irmãos, que quando Paulo dissemina o Evangelho, quando Paulo traz ali essa novidade do Espírito, essa transformação, quando Paulo pega um pouco do céu e coloca na vida desses jovens, dessa cidade, dessas pessoas, o que acontece com Paulo não é nada diferente do que acontece hoje, ano de 2020. Hoje são, acho que, 28, 29 de julho de 2020. Nada diferente. O que aconteceu? Houve grande ira, houve grande retaliação, houve grande resistência. Primeiro, resistência de pessoas de dentro da igreja. Olha só. Entrando ele na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecesse, não obedecesse, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então, nós vimos que Paulo estava dentro da sinagoga, Paulo estava no meio de um povo que professava ter fé em Deus. E ele encontrou resistência, ele encontrou corações endurecidos. Meus irmãos, existe alguma diferença no dia de hoje? Hoje em dia nós temos visto dentro da própria igreja, hoje em dia nós temos visto dentro do meio evangélico. Eu não estou falando de igreja católica nem nada não, porque nós sabemos que infelizmente, embora eles tenham uma fé grande, cega, mas grande, né, na crença deles, eles não têm o conhecimento da verdade, não têm o conhecimento da palavra de Deus, né? Então estou falando dentro da igreja evangélica. Nós que ostentamos o título, né, de sermos conhecedores da palavra de Deus, de amarmos o Senhor Jesus sobre todas as coisas, né? A gente gosta de falar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo a ti mesmo. Enfim, dentro das nossas igrejas, meus irmãos, existe a mesma coisa. Hoje, infelizmente, quando você quer expor a Bíblia, a verdade, o chamado, você vai ter problema. Por quê? Porque hoje a grande maioria das igrejas, elas usam métodos. Ou ela trabalha com campanha, ou ela trabalha com algum método. Seja um louvor abençoado, uma palavra de autoajuda, uma palavra de incentivo. Hoje é muito comum ter coaching, treinando pastores. Por quê? Eles querem método para arrebanhar, ajuntar, mas não consolidar. Porque consolidar é expor a verdade e dizer que Jesus salva, prepara e envia. Jesus nos salva, vai nos preparar através da palavra, através do ensino, através da consolidação e vai nos enviar para ganhar novas almas. Eu vou ter que ir para outro lugar, outro país. Não. Talvez Jesus está te enviando para ser um obreiro. Talvez Jesus está te enviando para ser um diácono. Talvez Jesus está te enviando para ser um ministro de louvor. Talvez Jesus está te enviando para ser um presbítero, um pregador. Talvez Jesus esteja te enviando para qualquer coisa. Mas, irmãos, não há como você ser enviado, você estar alicerçado, você fazer um trabalho bem sucedido, se você for raso. Você precisa aprofundar na palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, se esforçar. Afinal, a própria palavra diz que desde o princípio a força se apoderam do reino dos céus. Então, é com esforço e com força que nós vamos alcançar essa posição que Deus tem para nós, né? É se envolvendo nos trabalhos da igreja, é se envolvendo nas atividades da igreja, né? Estando presente.
Ah, pastor, mas é difícil isso aqui. Não. Nem ninguém aqui fala que é fácil. Mas é por esforço. Então, o que acontece? Quando nós pregamos esse evangelho que eu estou pregando aqui agora, infelizmente nós alcançamos problema. Paulo, em Atos 19 aqui, reuniu uma multidão de pessoas e fizeram um inferno na cidade de Éfeso. E tentaram apagar as palavras que Paulo estava pregando. Só que uma palavra, quando ela sai de dentro da palavra de Deus, quando ela sai de dentro do coração de Deus, ela não pode ser apagada. Hoje eu quis deixar aqui 2 Timóteo capítulo número 4, para que vocês entendam e para corroborar com o texto lido aqui, né? Para parafrasear esse texto lido aqui, porque hoje é a época da apostasia, é o final dos tempos. O Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Então, hoje existem pessoas que amontoam doutores, mas segundo suas próprias concupiscências. Não doutores que têm aqui a plena liberdade para pregar o que Deus dá. Doutores conforme as suas próprias concupiscências. Pessoas que têm o destaque, mas pregam o que o povo quer ouvir. E o evangelho não é o que o povo quer ouvir. Certa vez Jesus estava pregando para uma multidão e cada um começou a sair de fininho, ir embora. Falei, nossa, esse discurso é duro, é pesado demais. Ele virou para os seus próprios discípulos e falou assim, podem ir embora também vocês. Não quer ir embora junto com a multidão? Está todo mundo indo. Vocês também podem ir embora. E Pedro disse, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Essa é a visão. Esse é o proceder. Essa é a postura de um verdadeiro cristão. Está doendo a palavra? Eu vou me consertar. Não existe como adaptar essa palavra para mim. Se eu quero ser salvo, se eu quero ser servo, e eu tenho que me adaptar a essa palavra. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra para vocês aqui, porque a palavra ela é imutável, a palavra desde o início, né? Nós vimos ali que os profetas do Antigo Testamento foram terrivelmente perseguidos, nós vemos ali que os profetas e os apóstolos e os discípulos do Novo Testamento morreram apedrejados, morreram esquartejados, morreram crucificados, morreram cerrados ao meio, muitos foram jogados para serem comidos, devorados por bestas feras. Então, sim, eles sofreram atrocidades, morreram de formas cruéis, sofreram perseguições grandiosíssimas por pregar. Arrependa-se, se comprometa, sirva a Deus de coração. Então, uma vez um pastor amigo meu falou assim, no Brasil, graças a Deus, não tem perseguição. Eu falei com ele assim, não tem perseguição porque não tem profeta. Começa a se levantar e profetizar. Começa a se levantar e denunciar o pecado. Começa a se levantar e falar que o povo precisa se arrepender, precisa tomar postura, precisa se envolver na obra do Senhor. Porque hoje a obrigação de pregar, de evangelizar, de visitar, parece que é só do pastor. Quando você leva essa responsabilidade para a igreja, eles espirra. Não querem. Não querem. Então, sim, não querem, vão acertar com Deus, porque o evangelho precisa ser pregado. Então, essa responsabilidade é de toda a igreja. Mas eu tenho uma boa notícia para você, porque esse privilégio e essa bênção também é para toda a igreja. Porque não é só uma responsabilidade, é uma bênção poder conhecer o Senhor, andar na sua presença e aprender mais dele. Amém? Que Deus possa abençoar o Senhor, a todos vocês, né? Que Deus possa abençoar a todos vocês. E fique ligadinho aqui nesse canal, compartilhe esse vídeo, envie para alguém que você conhece. E comente embaixo o que você achou, né? E pode comentar embaixo, quem sabe a gente até faz um outro vídeo acerca de alguma dúvida que você tem, ou um ponto de vista que você quer colocar, né? É isso aí, Deus abençoe, paz do Senhor Jesus.